Oi, hoje eu tenho a satisfação de conversar com Pedro Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do maior estudo epidemiológico sobre a Covid-19. O maior no Brasil e acredito que um dos maiores do mundo. Olha que orgulho para nós, gaúchos. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Marta? Uma satisfação estar aqui conversando contigo para falar aí sobre esse tema, sobre o qual nem gostaríamos de estar falando, né? Gostaríamos de ter existido, mas infelizmente é o que temos para o momento. Em primeiro lugar, reitor, eu quero lhe dar os parabéns. Eu falei assim, a gente tem muito orgulho, né, de ser gaúcho, porque eu sei que vocês estão fazendo um trabalho fantástico que está servindo de exemplo para o mundo inteiro até. Como é que, conta um pouquinho, a gente ouve muito o senhor dando entrevista, eu vou te chamar de tu, porque tu é muito jovem, né? Tu és muito jovem, de entrevista em vários veículos de comunicação. Como é que começou aí em Pelotas esse estudo? Não, na verdade, até é interessante essa história, é bom que tu pergunte isso, porque aí eu fujo um pouco das respostas mais tradicionais. Na verdade, foi o seguinte, nós estávamos aqui em casa, eu e a minha noiva, e conversando sobre a Covid lá no meio de março, e eu pensei, olha, tio, tem formação em epidemiologia, tem que pensar em algo, tem que fazer alguma coisa para ajudar. E aí eu desenhei numa folha de papel uma ideia de uma pesquisa para realizar aqui no Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul. Eu me lembro que era um desenho de uma pesquisa em 6 fases, com um intervalo de 1 semana entre elas, porque naquela época nós achávamos que ia durar menos a epidemia. Então, na época eu desenhei aquilo, aí fomos atrás de botar na prática, acabou que a tal da pesquisa gaúcha saiu do papel, hoje já concluiu 5 e já tem garantida mais 3 fases, então vamos a 8. 8 fases. Né? A pesquisa brasileira, que surgiu 1 semana depois, também foi operacionalizada de forma rápida. E aí sim, essa pesquisa brasileira, em termos do número de pessoas testadas, é o maior estudo epidemiológico do mundo hoje sobre o coronavírus, com quase 90 mil pessoas já incorporadas na pesquisa. Porque a pesquisa, eu andei lendo, a pesquisa da Espanha pega as mesmas pessoas, né? A nossa aqui, eu já chamo de nossa, porque é daqui. Isso, é nossa. É uma amostragem, uma testagem com pessoas diferentes, é isso, né? Isso, nós temos até uma rivalidade saudável com os espanhóis, a gente colabora, troca e-mails, a gente está pensando em algumas publicações conjuntas. Dependendo da forma que tu olha, um estudo é maior ou o outro, então a gente não tem essa competição. Em cada uma das fases, o estudo deles é maior que o nosso, porque são 60 mil pessoas em cada fase, o nosso são 30. O problema é que cada nova fase eles voltam nas mesmas pessoas. Então, 60 é o total deles, e o nós não. Já que em cada fase a gente vai num grupo novo, o nosso total são 90 mil pessoas. Isso se o estudo brasileiro não seguir, porque a gente tem ainda a perspectiva de tentar seguir. Infelizmente, nesse momento ainda não garantimos financiamento para isso, mas estamos atrás para garantir que essa pesquisa não pare no meio da pandemia, o que não faz nenhum sentido. E é tudo em cima de testagem mesmo, teste rápido, né? Como é que funciona? Eu tenho muita curiosidade em relação a assintomáticos. Como é que funciona? Eu li algumas reportagens tuas, enfim, na internet. Tem muita gente assintomática? Não tem? Sempre demonstra de alguma forma uma dor de cabeça, uma dor de garganta? Como é que é? Não, no começo da pandemia, Marta, o pessoal falava muito nisso nos assintomáticos. E, na verdade, o que eles são sintomáticos leves. São pessoas que acabam não indo ao serviço de saúde, nem precisam ir, para falar a verdade, mas são pessoas que têm algum sintoma. Então, na nossa pesquisa brasileira, vamos organizar. Nós temos, assim, 11% das pessoas com Covid sem nenhum sintoma, realmente sintomáticos. Isso é uma então, benção. São 11%. Mas depois tem um conjunto grande, de quase metade, que tem sintomas leves. Ou uma tosse, ou dor de cabeça, ou alguma dor no corpo, ou até febre. Aonde que... desculpa, e alteração de paladar e de olfato. Também esse aparece muito. Muito. Quando que é mais grave? Mais grave é quando tem dificuldade respiratória. Aí significa que a infecção está um pouco mais grave, e aí sim é um caso mais preocupante. Mas, em geral, a maioria das pessoas tem sintomas sim, mas são sintomas leves. Eu li uma reportagem tua também que eu achei interessante da gente falar, que no Brasil
existem várias epidemias, né? Realidades totalmente diferentes. Esse foi um dos principais resultados da nossa pesquisa, né? Porque, claro, quando a gente olhava os dados da Itália ou da Bélgica, gente, a Bélgica é do tamanho do Rio Grande do Sul. Então, assim, quando essa epidemia chegasse nos grandes centros, especialmente Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia, nesses lugares, já se previa que ia ser mais complicado. Na China não foi, porque a China isolou muito bem a região onde começou o surto. Sim. Mas nesses outros países, e agora os maiores exemplos do mundo são o Brasil e os Estados Unidos, são países continentais que a epidemia se disseminou muito. Então, tu pega na região norte, por exemplo, a parte mais violenta da epidemia foi entre maio e junho. Tu pega no Nordeste, eu diria que no Norte, de abril a meio de junho. Nordeste, do meio de maio até agora. Sudeste, mais ou menos a mesma coisa. E o Sul e o Centro-Oeste, ao contrário. A pior parte está sendo do meio de junho, provavelmente até o meio de agosto, é o que eu espero. Então, assim, em cada cidade do Brasil agora tem uma nós estamos praticamente no topo da epidemia até agosto. Eu acho que sim. A gente não tem como fazer essa previsão com certeza, tá, Marta? Mas a sensação que nós temos, com base nas curvas dos outros lugares, é que aqui no Rio Grande do Sul pode aumentar até o meio de agosto. Eu acho que aí no meio de agosto começa a diminuir. É muito pouco provável que siga aumentando depois do meio de agosto. E claro, isso aí tem a minha opinião científica. E claro que tem a minha torcida também, mas eu estou falando pela minha opinião científica, porque a minha torcida era que diminuísse agora já. Claro, de todos, né? Todos nós, até a gente falava isso antes de gravar. E o que o senhor acha, assim, o senhor tu não tens bola de cristal, obviamente, né? Ninguém tem nesse momento. Mas quando é que isso tudo vai passar? O que todo mundo é a ansiedade que todos nós temos. Quando isso tudo vai passar? Qual é a tua sensação em relação a isso, assim? Olha, deixa eu te dizer assim, então, Marta. Primeira resposta, acho que a resposta mais definitiva. Passar mesmo, para a gente dizer que o coronavírus é coisa do passado, quando tiver a vacina. Eu acho que tem que fazer esse é o raciocínio mais... Ano que vem. E eu acho que vai ser no primeiro semestre do ano que vem. Tá? Essa é uma coisa. A outra coisa é, quando a curva estiver descendo, a vida vai se aproximar um pouco mais do que a gente chamava de normal, que é como está hoje na Itália, na Alemanha, na Inglaterra. Então, assim, são lugares em que as pessoas já estão saindo de casa, em alguns lugares já está tendo aula, então a vida está mais próxima do normal, mas com bastante cuidado. Máscara, álcool em gel, mas não tem torcida. Então, eu acho que todo esse ano ainda vai ser nesse modelo. Espero que no ano que vem, aí sim, a gente consiga. Talvez a nossa meta deva ser ver se nós vamos ter carnaval ano que vem ou não. Que é mais ou menos isso que a gente vai ter que ver. Se tiver vacina, tem chance da gente ter carnaval ano que vem. Se não tiver, é provável que não tenhamos. Então, o Papai Noel vai ser de máscara esse ano, provavelmente. Acho que sim. Saindo um pouquinho desse tema, eu dei uma lida que tu iria ser jogador de futebol. É verdade isso? Não, isso é fake news. É fake news. Não, assim, ó. Eu sempre gostei de jogar futebol, sempre joguei futebol minha vida toda, mas eu não fiz uma escolha de não ser jogador de futebol. O futebol fez uma escolha de não me querer e o futebol fez muito bem, entende? Porque eu não jogava... Sorte nossa, né? Que a gente tem aí um reitor maravilhoso que faz um trabalho fantástico. Agradecemos ao futebol. Não, mas é isso. Eu gostava de jogar, sempre gostei de tudo que é esporte, mas sim, não tive a opção de ser jogador de futebol. Deixa eu te perguntar, só para concluir, como é que é, assim, eu tenho curiosidade, uma pessoa que está muito estudando, que está totalmente integrado com esse tema, como é que é o teu dia a dia, como é que funciona o Pedro fora esse Pedro reitor, estudioso, que estuda a Covid, como é que é o teu dia a dia nesse momento de pandemia? Não, assim, ó, agora eu vou te dar uma resposta mais longa, assim. Eu estou, até o final do ano, eu estou reitor da Universidade Federal de Pelotas. Então, a minha rotina já é a rotina do reitor, que tem atividade administrativa praticamente o dia todo. E nesse meio eu ainda botei a Covid.
Então, assim, desde março, eu tenho trabalhado praticamente todos os dias, entre 6h30 ou 7 da manhã, às vezes um pouco antes, mas a maioria das vezes por aí, até tarde, todos os dias, sem exceção. Em alguns momentos no meio da pandemia, quando Pelotas esteve numa situação um pouco melhor, Sim. uma vez ou outra que eu fui jogar beach tênis, teve algumas vezes que eu fui a restaurante, com todos os cuidados. Então, assim, eu tenho tentado manter uma vida. Ontem eu fui na universidade, então, assim, mas com bastante cuidado. Eu fui a Brasília 2 vezes no meio da pandemia. Sim, eu lembro. Dá uma entrevista coletiva com o Ministério da Saúde, né? Isso. Então, assim, eu estou tentando aí manter um pouco da minha normalidade. Eu e a minha noiva estamos sempre em casa. A minha enteada está aqui a maior parte do tempo também. O meu filho vem de 2 a 3 dias por semana. Então, assim, a gente está tentando manter algo parecido com uma vida normal, mas com muito trabalho. E essa coisa de que é estranho mesmo. Toda hora que eu estou aqui nessa parte aqui da sala da minha casa, lá na frente eu estou olhando para o meu cachorro que está ali me olhando, a minha noiva está aqui ao lado. Então tem um pouco disso também, essa coisa que a nossa vida se moldou a esse modelo. Total. Então, muito diferente do que era antes, né? Exatamente. E será que tem risco de terem outras pandemias depois dessa? A gente fica até inseguro. Será que o ano que vem não terá outra? Vocês que estão estudando essa área, será que tem esse risco? Eu já ouvi alguma coisa nesse sentido, não sei se é fake news ou não, mas a gente escuta, talvez venham outras. Depois de acontecer uma, pé atrás, né? Não. A única coisa que é fake news é que eu podia ter sido jogador de futebol, o resto não é. Não, assim, ó, vou tratar duas coisas diferentes. Uma coisa é a possibilidade de outra pandemia. Tem, mas assim, sinceramente, não acontece pandemia toda hora. Não tem porquê imaginar que vai acontecer uma nova pandemia agora, nos próximos anos. Pode acontecer? Pode, mas eu não vejo motivo para isso. O que me preocupa mais é uma segunda onda desta mesma pandemia. Então, assim, é claro que enquanto não tiver vacina, pode acontecer no meio do vacina no meio do ano que vem, talvez tenha um novo aumento no número de casos. Então, eu me preocuparia mais em botar o coronavírus no passado do que me preocupar com outro vírus que pode aparecer daqui a pouco. Eu acho que a nossa prioridade agora é botar o coronavírus, ganhar do coronavírus e botar ele no chão. Aí depois a gente vai se preocupar como enfrentaremos uma nova pandemia se chegar no futuro. Se Deus quiser, vamos conseguir sair dessa o mais cedo possível. Olha, reitor, muito obrigada pela sua atenção, pela tua atenção, e parabéns mais uma vez. O trabalho de vocês aí da universidade tem sido fantástico e a gente fica com muito orgulho de estar aqui pertinho em Porto Alegre, gaúchos, aí de vocês. Parabéns mesmo de coração e que dê tudo certo aí nesse estudo de vocês. Olha, Marta, eu te agradeço pelas palavras. É uma grande satisfação estar aqui falando contigo. Sempre acompanhei as tuas atividades aí na área jornalística e é aquela coisa, fico feliz, muito menos por mim e muito mais pela Universidade Federal de Pelotas. Não é por acaso que eu estou sempre com a camiseta da universidade, sempre as matérias citam que eu sou reitor da Universidade Federal de Pelotas, porque eu acho que a universidade merece esse reconhecimento. Nós temos uma grande universidade aqui no sul do Rio Grande do Sul, e essa universidade está ganhando hoje esse nível de exposição na mídia. Eu acho que hoje a UFPEL é a universidade mais falada do Brasil. É interessante. Com certeza. Não Fico tenho muito dúvida feliz disso. com isso, orgulhoso. Que maravilha. Parabéns mais uma vez e muito obrigada. Obrigado, Mar. Tchau, tchau. Valeu.